Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 10 e versículo de número 21, que diz assim: Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai Senhor, Deus do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Você já parou para analisar o quanto você é agraciado, o quanto você é bem-aventurada, o quanto você é abençoado pelo Senhor te escolher, porque o Senhor te chamou, porque o Senhor resolveu se revelar para você, porque não é qualquer pessoa que Deus se revela, sabia disso? Não é para qualquer pessoa que Deus assim começa a manifestar a sua glória, começa assim a trilhar o caminho, a mostrar por onde deve seguir, a dar direcionamentos, porque eu estou conversando com pessoas aqui que Deus escolheu você para ser exclusiva dele de uma forma mais particular, de uma forma diferente. Você lembra dos discípulos? Pois é, Jesus chamou eles com exclusividade para os servir. Aleluia, e assim é com você. O Senhor tem chamado você para uma obra, e essa obra é exclusiva. Ei, eu estou falando de pessoas que vão escutar a voz de Deus de uma forma tão nítida, que Deus vai dar direcionamentos, que Deus vai falar com você, que Deus vai mostrar quem é quem, que Deus não vai deixar ninguém te enganar, Deus não vai deixar você entrar em lugares que Ele não está naquele lugar e que não é para você estar. Eu estou falando de um nível de intimidade muito grande. Ri, alamante, decanta. Eu estou falando de um nível de intimidade que dinheiro não compra. Eu estou falando de um nível de intimidade que de fato nada pode comprar. Pode ser a maior classe social, pode ter os melhores status diante dos homens, a melhor profissão, mas nada disso compra aquilo que Deus começará a fazer na tua história. Você vai observar Jesus dizendo particularmente aos seus discípulos: Bem-aventurado os olhos que veem as coisas que vós vedes. É porque muitas vezes não temos noção. Porque diante das lutas, porque sabemos que os discípulos também passaram por lutas, por dificuldades, por adversidades, lógico. Porque quando somos escolhidos pelo Senhor, Ele não vai nos prometer um mar de rosas. Ele não vai prometer que tudo vai sair perfeito, não. No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, o Senhor está dizendo para você. Tenha ânimo, Ramandore canta, lasto decanta. Porque o nosso Deus, Ele sabe muito bem como assim recompensar aquele que espera por Ele, aquele que clama a Ele, aquele que busca Ele, e a recompensa de Deus será Ele se revelando para você. Ele se revelando de uma forma extraordinária. Irmãos, não existe nada melhor do que um nível de intimidade. Porque nós começamos a observar que até os nãos de Deus são bênção para a nossa vida. Quantas coisas Deus te disse não, Ramandore canta lastui. Quantas coisas Deus disse, não vai por aqui, não faz isso, e você diz, Senhor, eu queria fazer. Senhor, eu queria ir, mas você acabou obedecendo. E você vai observar que essas coisas poderiam trazer para você um grande sofrimento. Porque somos bem-aventurados, irmãos, somos escolhidos pelo Senhor, somos abençoados. Porque aqueles que não têm um direcionamento de Deus, eles vão tomar a atitude que eles quiserem tomar. Mas a consequência virá. E quando a consequência vier? Existem pessoas que são tão especiais, que Deus escolheu com tanto zelo, com tanto carinho, com tanto amor, que Ele te revela as coisas para que você não sofra, para que você não passe, Ramandore canta, lasto decanta, para que você não faça alianças que não provém dos céus, sabe? Quantas pessoas fizeram alianças aí e hoje pagam sérias consequências, têm sérios prejuízos, pagam sérios preços porque fizeram alianças sem o direcionamento de Deus, porque não tinha a direção de Deus. Mas você tem, por isso você é bem-aventurado. Por isso você é bem-aventurado. Declare comigo: os meus olhos contemplarão o melhor de Deus.
Os meus ouvidos ouvirão a voz de Deus, oh glória. Não existe nada melhor do que os nossos olhos contemplar aquilo que Deus tem para nós. Que os nossos ouvidos estão sensíveis à voz de Deus. Porque aquele que anda pelo que Deus direciona, no momento pode até não entender o que Deus está direcionando. Porque Deus, ele é o ontem, o hoje, o eternamente. Então, nós vamos observar que Deus não olha agora, limitado. Eu olho agora, o momento. Você também olha agora. Nós olhamos o que é melhor para nossa vida momentaneamente, mas o Senhor já olha vendo o futuro, vendo o que isso pode te causar lá na frente, se isso vai ser bênção. Então aprenda, quando a gente anda com Jesus, até os nãos dele é vitória para a nossa vida. Rabasto, decanta, até as portas que ele fecha. Porque a Bíblia diz que ele tem a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre, fica fechado. Aleluia. Mas quando ele resolve abrir, ele abre. E eu nunca vi Deus dizer não para você para que algo muito melhor não esteja preparado. Aleluia. Porque ele já prepara o melhor. Aí você agradece quando você escuta a voz de Deus. Porque aqui o Senhor está dizendo, para os discípulos dele, Jesus está dizendo, você foi escolhido, você foi escolhida como os discípulos de Jesus. Você foi escolhido, escolhida para um nível de intimidade maior, com exclusividade dos céus, ô glória. Então eu nunca vi ninguém se conectar com Deus, ninguém se conectar com os céus, ninguém estar verdadeiramente andando debaixo da direção de Deus, dizendo não para os seus próprios desejos e sim para a vontade de Deus, para as coisas darem errado. Não, elas vão dar certo. O próprio Jesus diz assim, ó, versículo de número 24, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então você vai observar que muitos profetas e reis queriam ver o que os discípulos viam e ouvir da parte de Deus, ver Jesus, estar com ele. Muitos queriam ter aquela oportunidade, mas eles não tiveram. Os discípulos foram escolhidos com exclusividade para aquela missão. Você vai ver que Jesus escolheu cada um a dedo. E você foi escolhido de uma forma exclusiva para algo grande. Assim como Pedro, Tiago e João, que eram os discípulos que eram exclusivos, sabe, de Jesus, que faziam sempre parte dos planos mais secretos de Jesus, sabe? Daquilo que Jesus tinha mais oculto, revelava para eles. Era um nível maior de intimidade. Os outros discípulos também foram escolhidos, mas Pedro, Tiago e João era diferente. Jesus se manifestava para eles de uma forma diferente. Eu estou conversando nesse vídeo, nesta palavra, com pessoas aqui que são como Pedro, Tiago e João. O Espírito Santo está dizendo para você, você é selecionado, você é selecionado. Os teus olhos veem, Ramande Orecanta Lastui. Os teus ouvidos ouvem o que muitos queriam ouvir, os teus olhos veem o que muitos queriam ver. Oh, glória! Muitos, diz o Senhor, queriam ter essa experiência, ter essa oportunidade que você hoje tem. Então por isso agradeça. Agradeça por ter sido escolhido pelo Pai. Agradeça por ter sido selecionada por Jesus. Agradeça porque foi Ele que te escolheu, foi Ele que te chamou, foi Ele que te selecionou. E coisas maiores virão. Você não tem noção do que Jesus está fazendo por você. Agradeça porque você é escolhido por Ele. Você não é chamado, você é escolhido. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Se você crê, declare amém. Que Deus te abençoe.